Boa tarde, bem-vindos a mais um ciclo de palestras, mais uma palestra do ciclo de Educação Inovadora. Nosso último encontro foi no dia 19/11, que a gente contou com a presença da Débora Garófalo, falando sobre cultura maker. Quem quiser assistir esse último encontro e todos os outros que nós tivemos esse ano, eles estão gravados no canal do YouTube e do Facebook da Moderna, para quem quiser acessar, bem como o que a gente vai fazer hoje com a presença de Paula Carolei. Bem-vinda, Paula. Agradeço já a sua presença. Hoje nosso assunto é para falar de aulas gamificadas, como fazer. É um assunto grande, né, e importante. Para a gente começar, poderia falar um pouquinho sobre em que contexto surge essa questão da gamificação na educação? Então, a gamificação é usar a linguagem dos jogos, então, com os jogos digitais, com maior acesso à cultura digital, essa linguagem dos jogos acabou permeando vários contextos. E a gamificação é justamente usar elementos dos jogos, não é usar jogos, né? Então não é usar jogos na educação, mas sim características da linguagem dos games na sala de aula ou em outros contextos além do jogo em si. Então não é usar o jogo como recurso, mas usar elementos dos jogos como estratégias pedagógicas. Não é o jogo não é a finalidade, ele é um caminho, uma estratégia. É uma estratégia, é uma ação do professor, é como se o professor imitasse elementos do jogo para tornar a aula mais engajadora, aprimorar o aprendizado. Me cita alguns elementos que fazem parte dessa gamificação, desses elementos que fazem parte do jogo, que são importados para a gamificação. Por exemplo, um jogo, ele não... Você não recebe a informação, você tem que cumprir desafios, você tem que descobrir coisas, explorar, né? Então, essa ação, que ao invés de você receber e reagir, aquela cultura mais expositiva, no jogo você trabalha por desafios, por missões, por feedbacks rápidos, por subir um nível, criar personagens, criar narrativas, criar avatares. Então, são elementos que você pode transpor isso para a sala de aula. Então, você pode fazer, em vez de você explicar aquilo que você quer ensinar, você transforma aquilo em desafios, que ele vai ter que descobrir. Você dá pistas, você cria trilhas, você cria mecanismos de feedbacks, mecanismos de exploração, cria narrativas, cria formas de imersão. Tudo isso é da linguagem dos jogos e você põe para a sua sala de aula. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. A gente vai recebendo aqui, vou acessando aqui para a gente poder responder, mas enquanto isso eu tenho milhões de perguntas e vou fazendo também. Você estava falando desses elementos, então aprendizagem por desafios, o feedback instantâneo, que hoje é uma demanda forte, a construção da narrativa para envolver esse aluno, engajar esse aluno. Não necessariamente eu preciso usar tecnologia, eu posso ter aulas gamificadas que não tenham tecnologia. Não ter tecnologia digital, sim. Sim. Com certeza, porque o que acontece? Você precisa, eu sempre falo, o segredo eu tenho uma demanda que eu preciso trabalhar com o aluno. Eu sempre penso, como é que, ao invés de você entregar aquele conteúdo para o aluno, como é que você cria um desafio e cria as pistas e decupa isso em missões, cria personagens, cria uma história para envolver os alunos, cria papéis. E isso você pode fazer com diversas dinâmicas, usando material mão na massa, usando máscaras, usando live action, usando dados, então tem várias coisas que não necessariamente, tabuleiro, cards, você pode fazer 1000 coisas, não necessariamente usando a tecnologia digital. É legal usar a tecnologia digital
porque ela acaba criando camadas, pode dar resposta mais rápida, a visualização do processo, mapeamento do processo mais rápido, e isso é legal tanto para feedback como para reflexão sobre a experiência. Então, a tecnologia ajuda a dar visibilidade para a experiência. Até professor acompanhar esse trajeto do aluno e como ele está desenvolvendo a sua aprendizagem, Exatamente, correto? Exatamente. Isso quer dizer que professor visitar a CCXP é bom? Com certeza, com certeza. Dá várias inspirações, assim, eu acho que você jogar, experimentar, ir lá olhar como as crianças jogam, é espetacular, porque eu falo, você olhando como as crianças jogam, você percebe como elas aprendem e você acaba pensando em estratégias para melhorar essa relação com o aluno. Ok. A gente está discutindo, a gente tem um outro ciclo de palestras que se chama BNCC na Prática, que está abordando bem a BNCC. Mas esse ciclo de educação inovadora conversa, obviamente, muito com a outra, porque tem tudo a ver, a base tem tudo a ver com essa questão de educação inovadora. Na base, eu queria abordar 2 elementos que vocês que apresentam na base. Um que fala muito claro, aliás, acho que são 3. Um que fala claramente da ideia de engajar o aluno e torná-lo protagonista. A outra ideia de apresentar estratégias diversificadas que possam desenvolver a competência e o próprio desenvolvimento de competências de uma maneira mais integral, de formação integral desse aluno. Então, vamos começar desses 3 elementos da base pelo engajamento, né? Por que a gamificação é um elemento engajador do aluno? Então, tem vários estudos dos games e engajamento. Então, isso já é algo que já se estuda muito, essa relação. Tem várias pesquisas de motivação que vão pensar. Antes se trabalhava muito com motivações externas, extrínsecas, que o pessoal fala. Então, dar pontuação, fazer tarefa, buscar, coletar elementos. Isso engaja de uma maneira pontual. Depois se evoluiu para algo que mexesse com o interno do aluno, então, que também são elementos de gamificação. Então, por exemplo, fazer ele se sentir parte de um grupo, ele ter uma influência social, tudo isso também são motivações e engajam. No jogo tem tudo isso, tem as motivações externas, tem a motivação interna. Mas tem 2 pontos que, segundo o Will Kaishol, são importantes também. Um jogo, ele engaja pelo propósito, então você conseguir contextualizar aquilo com sua realidade, você ter alguma missão que é importante para você se sentir parte de alguma coisa, é importante. E tem uma coisa que é pouco falada, mas a gente sempre, aquilo que nos incomoda. Então, o propósito e o incômodo, né, o que a gente quer evitar, são 2 pontos de grande engajamento. Então, as nossas sombras, aquilo que nos incomoda, que são provocações. Então, eu acho que o jogo ele tem que ter um pouco de pensar nos seus projetos de vida, na sua realidade e tal, e puxar para o que você é, né, autoconhecimento, mas também, por um lado, de cutucar aqueles elementos simbólicos, né, que são todos os vilões e tudo, também são importantes, né? Então, o jogo ele trabalha com as sombras, isso também é importante e muitas vezes não se fala disso. Agora, enganchando na outra parte, a gamificação como uma estratégia, que também é dentro dessa perspectiva de diversificação de estratégias. Você está me contando que você pode aplicar o jogo de uma maneira mais reativa ou mais experiencial? Sim. Pode distinguir para a gente, por favor? Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal acha que gamificação é distribuir pontos, ou é distribuir, fazer um score, fazer, né, uma competição. Isso são motivações externas, que tem e causam, aquela ideia de pergunta e resposta, de estímulo, né, e reação. Isso é um tipo de gamificação, mas ela é muito simples e acaba não aprofundando elementos com maior complexidade. A gamificação tem uma possibilidade de aprendizado mais científico, de você descobrir coisas, de você observar melhor, de você entender melhor processos complexos. E para isso você precisa de narrativa, de desafios mais interessantes, que ele tenha que cumprir várias etapas, que ele tenha que se relacionar com diversos espaços, que ele tenha que contextualizar.
E tudo isso você precisa de uma complexidade tanto de desafios como de narrativa. Então, investir nisso, né? Não simplesmente fazer pergunta e resposta e dar pontuação. Eu acho que mais do que isso, o pessoal costuma falar que o contrário de boring é fun, não, o contrário, né, o chato né, o divertido. A gente trabalha com o divertido de uma outra perspectiva. O divertido é o challenge, é o desafio, é aquilo que te mobiliza. Que mesmo é prazeroso. Né? Que mesmo que, assim, o prazer de você se transformar, né, de entender outros contextos, colocar no lugar do outro. Então, ele tem essa possibilidade empática de transformação mesmo. E o jogo tem essa possibilidade de você lidar com símbolos, né, de lidar com o universo simbólico, o universo mágico. E isso causa profundas transformações se você souber utilizar. Na verdade, o terceiro item que a gente ia abordar, você já começou a entrar um pouquinho dessa formação integral. Né? Na base, as 10 competências gerais, elas são imersas em competências socioemocionais, em cognitivas. Como que o game pode ajudar? Você já fez uns preâmbulos aí, mas como que a gente pode pensar? O que acontece? Competência, quando a gente fala em competência, ou você fazer algo, você não faz algo isoladamente como um procedimento. Você tem sempre um valor por trás daquilo, você tem sempre... E o jogo é isso, é uma experiência mais vivencial. Você tem que tomar decisões, você tem que criar, você tem que ter uma participação diferente. E isso você pode usar para várias coisas que envolvem competências importantes. Então, eu trabalho muito com jogos para aprendizagem de investigação científica. Como você usa o jogo para entender como a ciência funciona. Então, você trabalhar com observação, exploração... de hipóteses. Exatamente. Então, o jogo ele é muito bom para isso. Claro que você melhora a sua comunicação com o jogo, você se coloca no lugar do outro, então a questão da empatia. Jogos em relação às cidades, de você conhecer diversos contextos. Faço muito jogo em museus. Então, você conhecer espaços culturais da cidade, então isso também amplia. Então, o jogo tem toda essa possibilidade de você estar trabalhando diversas formas de comunicação. Então, acho que tem um potencial imenso de trabalhar com as emoções também. Quantos jogos você, né, tem que lidar com frustração, com sentimentos mesmo dos personagens ou de si, né, de autoconhecimento. Então, acho que o jogo tem um potencial imenso. Mas eu acho que tem esse cuidado, né? Você sair daquela lógica reativa, que a pessoa não pensa, ela só reage, para algo que mexe profundamente seja realmente uma experiência. Exatamente, seja realmente uma experiência, essa é a ideia. Tem algumas perguntas que estão surgindo da sala de aula, vou pedir só para esperar um pouquinho, para a gente antes abordar uma questão que eu acho que é importante para gestores que estejam nos assistindo, até mesmo para professores, é como lidar, porque quando a gente fala de jogos, de games, ainda há uma questão, diria até preconceituosa, de que se está se divertindo, não está aprendendo. Né? Então, como lidar com que a gestão apoie um projeto de um professor que tenha verdadeiramente a gamificação na sala e como abordar isso com as famílias? Eu acho que assim, talvez uma estratégia seja convidar eles para jogar junto, pelo menos no primeiro momento, até alguns momentos, né, que eles possam perceber a potência disso, né? Acho que tem que... assim, eu não tenho um jogo que eu não faça que não seja bem planejado. Eu sei exatamente o que eu quero, que competência, esse alinhamento tem que ter. Eu penso assim, que competência que eu quero desenvolver no aluno, isso para mim sempre é claro, e eu penso, que ação que eu convido ele a fazer no jogo. Isso tem que ser coerente. E eu tenho que saber explicitar isso. E depois, todo jogo tem um mapeamento de experiência, porque não é só jogar, né? É você depois refletir sobre a experiência. Então, você tem o momento da experiência e depois tem o momento da reflexão da experiência. E isso pode ser registrado, pode ser mostrado, tanto para os pais como para a gestão.
Então, a gente tem que investir em técnicas de registro, para que a gente mostre o potencial disso para as pessoas começarem a entender, né? Para ver, olha, ó, aqui eu estou trabalhando essa competência, olha, essa ação foi super importante por causa disso. Então, acho que são pontos que a gente também precisa investir, não só experimentar, mas depois refletir, registrar, sistematizar, publicar. Então, são coisas que o aluno também, né? Porque o aluno, por diversas vezes já aconteceu na minha experiência educacional, que por vezes você sai para um estudo de meio e fala, é bacana, mas não tem noção do que aprendeu. Isso, e não é exatamente. só uma listagem de conteúdos, de objetos de conhecimento, é tudo que envolve essa saída. Então, eu acredito que o aluno também tem essa mobilização. Sem dúvida, certo? porque você tem que mapear, ele tem que ter consciência do processo dele. Então, esse processo de metacognição, e às vezes você pode até usar uma estratégia gamificada para isso. Você transforma as competências em medalhas simbólicas e conforme ele vai fazendo determinadas coisas, ele vai recebendo. E aí ele vai perceber que ele conseguiu atingir aquela competência a partir daquele momento do jogo. Então, isso também a gente pode fazer essa visibilidade das próprias competências desenvolvidas a partir da própria gamificação. Tem uma pergunta que é para esclarecer um pouquinho que você abordou aqui, que é da professora Fernanda Castro Schmidt. Foi citado que uma aula gamificada não é propriamente o uso de jogos. Sim. Tudo bem, professora. Mas ao usar elementos dos jogos, não estaríamos obrigatoriamente criando jogos pedagógicos? Sim. É que tem uma diferença, com certeza. O que acontece é o seguinte, a gente tem um jogo que a gente use, é um recurso educacional. Por exemplo, é como se fosse um filme, um livro, um texto. Então, aquele jogo que foi programado, ele foi programado com... Então, eu posso usar um jogo didático, que foi programado para ensinar um conceito, ou eu posso usar um jogo de entretenimento e fazer uma atividade sobre ele. Isso eu posso usar. Isso são usos de jogos já prontos. Então, isso é um recurso. A gamificação é a estratégia em cima disso. Então, por exemplo, eu não estou usando um jogo. Ao invés de explicar, então uma estratégia pedagógica seria expor o conteúdo. Então, ao invés de expor o conteúdo, eu faço um desafio. Eu não estou usando um jogo pronto. Eu estou usando aquela minha estratégia que eu ia explicar num formato de desafio, né? Então, é uma diferença. A gente fala em planejamento didático, que a gente tem os recursos que a gente usa, as atividades, que é o que a gente pede para o aluno fazer, e as intervenções do professor, que o professor faz. Então, esse ponto a gente estaria atuando na estratégia, né? Então, essa é a diferença. A gente teve o lançamento pela Fundação Santiliana de um livro de uma escola de resposta para uma escola de perguntas, que é do Axel Rivas. E aí vou pedir também para a equipe colocar o link aí para quem quiser acessar, porque é aberto, um recurso aberto, uma informação aberta, que está falando exatamente um pouco do que você está contando. O desafio, seja não necessariamente gamificado, mas um bom professor que vai ajudar esse aluno a ser protagonista, a construir seu conhecimento, ele faz boas perguntas. Sem dúvida. Então, na verdade, no planejamento, o que você tem que fazer são bons desafios, que no fim das Exatamente. contas são perguntas que ele não tem uma resposta imediata, são problemas, são desafios que a gente quiser chamar. Sim. Então, para um professor que está começando a fazer seu planejamento, vamos imaginar que o professor que está nos assistindo fala assim, não, vou começar agora, e aliás é uma época muito propícia, porque está bem na época de planejamento do ano seguinte, né, do próximo ano letivo. Se o professor que está começando, o que você daria de orientação para esse professor? Por onde ele começa para fazer isso? Olha, acho que primeiro, eu acho que esse é um exercício que você falou que é importante. Primeiro, decupa a sua proposta em perguntas. Em perguntas, a gente pode começar com perguntas, depois problemas, depois projetos. Isso já é isso normalmente a gente até faz, né? Então você primeiro mobiliza ele, né? Tira ele com as perguntas, depois você, às vezes você faz um problema maior, que você cria um contexto, ele tem que tomar uma decisão, e um projeto ele tem que se integrar, é mais profundo. O jogo, ele entra... Você cria um universo, você cria narrativa, você cria ações, você cria níveis, você cria, né? Então, você coloca um objeto simbólico. Então, acho que tem essa natureza. Eu acho que jogar ou ver crianças jogando é muito importante.
muito importante, porque você vai ter muitas ideias, muitas ideias. E eu acho que também se Aliás, permitir... buscar inspiração em buscar filmes, informações, em sim, livros, sim, em feiras. Porque tem uma questão meio de repertório, que é importante. E assim, às vezes vai pensar na história. Eu sempre falo assim, tem uma dica, toda vez que eu gamifico qualquer processo, eu gosto de dar essa dica. Toda vez que me pedem para gamificar um curso, eu falo, olha, se o seu curso fosse uma lenda, uma fábula, um mito, qual seria? Por quê? Mesmo que você não use aquele mito, aquela fábula, você vai entender a trajetória. Primeiro começa com um desafio, depois ele tem que enfrentar o dragão, e aí você vê os altos e baixos do processo. O seu conteúdo também tem isso. Tem momentos que é reflexivo, tem momentos que ele tem que resolver coisas, tem momentos que são mais ativos. Pensa nisso na hora de construir a história. E aí você começa a ter ideias. O tipo de atividade que você pede para o aluno, se ele vai refletir mais ou se ele vai ter que fazer mais coisas. Porque tem vários momentos, a gente não é só o fazer. Mesmo quando tem um maker, não é só o fazer, tem que o pensar sobre, né? E esses movimentos são as trajetórias. Você transformar isso em jogo é muito legal, né? Então, acho que essa trajetória, isso é simbólico. Eu aprendi muito sobre isso estudando teorias do imaginário. Então, e isso, você não precisa estudar a teoria do imaginário, que é mais complexo, mas você assistindo filmes, animações e tal, você acaba incorporando, porque eles têm essa lógica por dentro. Então, Um professor que tenha mais dificuldade, um bom desbloqueio criativo pode ser construir jogos com os próprios alunos, né? Sem dúvida. Porque eles são muito bons nisso, né? Nossa, pede para eles fazerem. E assim, eu vou contar, às vezes, muitas vezes eu falo, droga, eles só fazem pergunta e resposta, né? A gente fala assim, mas é um começo, depois vai aprimorando, né? Mesmo os professores, no primeiro momento, e tem um potencial, né, de aprofundamento. Eu tenho muitas histórias de professores, de alunos, né, de orientantes que começaram assim, né? A primeira experiência, depois foi quando se ampliando. envolve, está fazendo, está vendo. Exatamente. Então, assim, é experimentando. E o bom do jogo é que você perde o medo de errar, né? No jogo você pode errar. Então, acho que se fala, eu estava falando de aprendizagem por projeto, muitas vezes as pessoas têm dificuldade desse processo investigativo, de fazer um projeto e tal. O jogo é um primeiro passo, porque no jogo você experimenta sem perceber. E aí depois você consegue se projetar. Então, acho que é um bom começo. É um bom começo. Acho que o jogo também jogar é um bom primeiro passo para a aprendizagem por projetos também. Tem a professora Nilma Bressan, ela está perguntando especificamente a gamificação e aulas de geografia. Você tem alguma dica para ela? Olha, eu acho que assim, a geografia tem coisas muito legais. Eu gosto muito de um tipo de jogo e gamificação que você passeia pela cidade, que você descobre coisas na cidade mesmo. Então, ou num parque, ou num estudo no meio, distribuir pistas, trabalhar com mapas. Então, assim, você pode brincar com várias coisas da cidade. De alfabetização cartográfica. Sim, ou mesmo assim, criar QR Codes, pedir para os alunos criarem, descobrirem elementos, né? Então, acho que assim, tem coisas muito legais e eu acho que tem um potencial muito grande de trabalhar com os espaços geográficos ou mesmo com geografia humana, de pensar contextos. Imagina até com os mais velhos essa questão de poder, porque eu não sei, professora, qual é a sua série que a senhora leciona, mas de alguma maneira poder trabalhar também como é que estabelece essas relações, a oscilação de mercado, financeira, sim. Né, essa questão geopolítica também, né? Sim, você pode fazer assim, a gente pensa e fala assim, mas é difícil, não tem como fazer um jogo. Vou dar um exemplo bem bobo, assim, né? Você, às vezes, com um Google, fazer um formulário no Google e algumas QR Codes, você faz coisas brincando, assim. Então, você fala assim,
em vez de você, vou dar um exemplo, as crianças, uma vez eu fiz uma gamificação sobre os planetas, ó, tá? As crianças, cada uma criou um monstrinho que era um habitante do planeta. E aí eles falavam assim, no meu planeta acontece isso. E aí os outros tinham que descobrir de que planeta que era para mandar ele de volta. Então tinha um formulário, o Google formulário, que nem era um formulário da FBI que tinha prendido o monstrinho. O monstrinho, para ele libertar, ele tinha que descobrir de que planeta que era. Então eu pedi para os alunos, cada um fez o seu monstrinho e ninguém sabia de qual que era qual, né? Então, assim, eles falaram as características do planeta, tiveram que montar o monstrinho como eles imaginavam a partir das características do planeta. Então, eles aprenderam sobre os planetas, criando desafios uns para os outros. Então, ao invés de eu dar a informação, todos aqueles detalhes, os alunos usaram isso para criar os personagens e foi muito legal. Isso acho que vale para qualquer componente curricular, né? Para qualquer área do conhecimento. Área. A gente está falando só olhar para a sua intenção, para o seu objetivo. Isso. E aí, a partir disso, construir. Qualquer área. Assim, eu tenho sempre quando me pedem para fazer um curso de gamificação, eu falo, dá para fazer de qualquer área. Porque aí, você tem que pensar assim, na minha área, eu trabalho com que competência? O que eu quero que o aluno faça? Aí eu tenho que criar a situação que ele vai ter que fazer aquilo, de alguma forma. Ou de uma forma mais diretiva mesmo, no sentido de literal, né? Eu ponho uma situação que ele vai ter que atuar daquele jeito, ou uma situação fantástica, que eu crio um universo alternativo, né? Dá para fazer 1000 coisas, mas que ele tem que fazer aquele tipo de ação, refletir sobre aqueles conceitos, ser provocados. Às vezes, trabalhar com um universo fantástico, ele é legal porque a pessoa se solta mais na ação. Dá um trabalho depois para você fazer a relação com o contexto, mas é muito legal para a pessoa se mostrar mais, né? Então, ela acaba se mostrando mais. Da experiência que você tem, tanto na universidade como atuando na formação de professores e, em alguns casos, aplicação em sala de aula, quais são os desafios que você entende que o professor possa enfrentar para iniciar esse trabalho? Olha, acho que assim, muitas vezes é algo trabalhoso, né? Você criar um roteiro, né? Você tem que pensar. Eu acho que você pode fazer pequenas doses no começo, né? Você criar todo até você criar uma cultura, porque aí você começa a fazer mais fácil depois, né? Você começa a ganhar mais know-how, você cria uma história bem rápido, cria um desafio mais rápido e tal. Então, esse planejamento, ele dá trabalho, mas assim, é algo que depois de um tempo você começa a pegar mais fácil, né, o formato, você começa a descobrir coisas, você começa a experimentar mais. Você reutiliza outras ideias. Nossa, eu reutilizo muitos, é muito divertido. Eu reutilizo objetos, eu reutilizo personagens. Tem personagens que eu fico reciclando ele várias vezes em várias situações. Então, assim, você vai ganhando. Agora, tem essa questão do tempo, tem essa questão de mostrar o porquê que aquilo é importante, tanto para o aluno como para os outros. Então, é um desafio grande. Mas eu acho que mais do que... eu falo, mais do que aprender e usar tecnologias muito complexas, é você investir nas histórias e nos desafios. Isso é mais importante. Porque é isso que vai dar o tom, a imaginação, a projeção. É claro que boas tecnologias para mapear e para dar o feedback são legais. Mas às vezes você perde muito tempo modelando, programando e não... ajudar. A imaginação é mais poderosa que a sensação. Então, quando você faz o cara imaginar, isso é bem transformador. Professor é um bicho estranho, né? A gente tira férias, viaja, conhece algum país, algum espaço, e aí vai tirando ideias de possibilidades, sim, fotografa, vai coletando dados, informações para depois pensar em possibilidades. Tem uma pergunta específica sobre idade, se tem uma idade certa para trabalhar com gamificação? Não, os alunos? Não, qualquer idade. Inclusive a gente... Mas há uma adequação. Sempre, sempre. Acho que assim, você
você vai vendo que desafios são compatíveis, né? Assim como você tem, as próprias competências são diferentes, né? Então, a gente pode né, trabalhar um pouco com as crianças trabalham com coisas mais exploratórias, né? Mas, assim, eu acho que o levar essa ideia da exploração, da criação, tudo para todas as idades é muito legal. Inclusive, a gente lá na universidade está trabalhando muito com idoso e para prevenir demência, estão fazendo jogos. Então, assim, é como isso né, aprimora o cérebro em todas as idades. Então, acho que a gente tem que... eu acho que não tem... idades, é claro, você vai trabalhar com contexto, o tipo de relação que faz, o tipo de valor que trabalha. Os jogos, principalmente os jogos prontos, trazem muitos valores. Às vezes, você fazer essa provocação, né, e ir ampliando o nível de discussão com as situações, problemas são muito interessantes. A professora Glória Fernandes, ela está perguntando quais são os pontos críticos ao aplicar a gamificação. Desculpa, gente. Há algum ponto de atenção? Sim. Acho que a gente primeiro, eu gosto sempre de falar dessa questão reativa mesmo, né? Dessa questão assim, de não reduzir a gamificação a estímulo e resposta, né? Mesmo as coisas que querem um feedback rápido, por exemplo, vou dar um exemplo assim, a gente tende a fazer uma pergunta e validar se respondeu certo ou errado, né? E às vezes é devolver, não, porque assim, por exemplo, eu que trabalho muito com ensino de ciências, você não aprende ciências alguém dando a informação pronta para você. Você vai melhorando a sua explicação de mundo. Então o jogo ele tem que, você fala, tem a ver com essa variável, e essa? Comparar modelos, Então você não ser redutor, isso é um ponto muito crítico. Muitas vezes as pessoas transformam os jogos em simplesmente quiz de pergunta e resposta muito simples. Então, acho que esse é um ponto crítico, né? Então, e também, um outro ponto crítico, muitas vezes as pessoas não estão aquecidas para entrar na brincadeira, né? Então, você precisa criar um clima acolhedor. Você não pode entregar tudo, falar tudo que vai acontecer, senão perde a graça. Mas você também não pode... motivá-los, desenvolver. Então, assim, tem sempre um convite para aventura, tem sempre uma provocação. Mas tem turmas que às vezes, principalmente isso acontece muito com os mais velhos, eles... Né? Principalmente se for um pouco mais infantilizado, tem que tomar cuidado com essa questão. Exatamente. Que envolve o cuidado, porque a gente às vezes acha que porque está no Fundamental 1, está nas séries iniciais, 4º e 5º ano, e já tem um comportamento que eles não querem trabalhar com aquela narrativa mais infantilizada. Exatamente, né? Exatamente. Então tem todo um cuidado e às vezes é isso. Já aconteceu, eu propor uma coisa para uma turma e a turma não entrar. E aí você tem que dar a volta. E faz parte mesmo do aprendizado, de ir aprimorando, né? De conhecer também para quem você está oferecendo a proposta. E eu acho que assim, a gente tem essa experiência e se a gente contorna, mesmo que num primeiro momento dê errado, entre aspas, você poder discutir isso com a turma, discutir esses elementos, né? Você mostra que a vida é assim, a gente propõe algo e a gente vai aprimorando. E aprender a lidar com os erros é uma competência fundamental. A gente já viu que dentro desse processo a gente desenvolve dentro da aprendizagem vários aspectos dentro da formação integral. E obviamente, como você disse, para planejar eu começo com uma intenção, com um objetivo claro, eu também tenho que avaliar se eu estou atingindo esses objetivos. Então, eu queria entrar nessa seara da avaliação dentro de um processo mais gamificado. Tem um feedback, sem dúvida nenhuma, mas como que o professor consegue monitorar para que, se essa aprendizagem está acontecendo e de fazer uma possível intervenção caso não tenha sido desenvolvida? Eu acho assim, se um bom jogo, ele já é mapeado. Então, assim, a pessoa percebe o que ela ganhou em cada fase, o que ela aprendeu em cada fase, né? Então, fica
Então, eu tinha que fazer isso, eu consegui fazer isso, né? Então, em termos de competência, eu posso até, tem situações bem visuais, que eu transformo tudo que ela tem que fazer num símbolo, que o pessoal chama de badges, e vou ganhando essas badges ao longo dos processos. Então, se eu conseguir estabelecer essa relação, isso é muito legal quando você consegue fazer, né? Então, isso já é um processo, não só avaliativo, como autoavaliativo, né? O nosso jogo, estou chamando de jogo, eu tenho uma disciplina, Jogos, Games e Gamificação na Unifesp, que a gente faz isso, a gente gamifica ela, então cada unidade tem, o aluno tem que fazer algumas ações, e de acordo com o que ele consegue, ele vai recebendo essas badges no perfil. Mas não é uma coisa reativa, de fazer ou não fazer. São questões, tem situações que é automático, e tem situações não, que depois de ser avaliado, ele vai receber o professor tem que ler todos os processos, fazer as relações e tal. Não é um feedback tão automatizado. Mas a ideia é você mapear aquilo de alguma forma. Tem que ter alguma estrutura de mapeamento. Às vezes tem atribuição do grupo. O grupo vai de avaliação em pares, que vai distribuir essas badges, também tem essa possibilidade. Então tem várias. Construção de rubricas. Então, aí a gente transforma as rubricas em símbolos. E esses símbolos vão. Ou pode ser, por exemplo, além do símbolo, você pode ampliar de status. Você pode, conforme você vai ampliando o seu grau de interação com o grupo, você pode ter um nível de, tipo, uma monitoria, ou alguém que vai ter alguma influência no grupo. Você pode ganhar status diferentes também. Porque essa simbologia que você falou, essas badges que você coloca para marcação, não necessariamente você consegue mensurar a postura do jogador, do aluno, dentro do espaço. Isso é mais adequado que seja entre pares mesmo, entre o próprio grupo? Sim. Como ele se sentiu na relação interpessoal? Sim. Sim, também. Mas pode criar naturezas diferentes, cores diferentes, símbolos diferentes, que representem essas diferenças. Por exemplo, não vou falar que jogo que é, mas assim, a gente desenvolveu agora um projeto ali, que era, a gente tinha um processo, é individual, mas as pessoas também trocam informações. Mas tem um caminho que a pessoa tem que percorrer, e ela tem medalhas, tem acampamentos que ela vai seguindo, que são pontos cruciais do aprendizado. Então, se ela chegou ali, e tem também o tipo de quantos metros ela conseguiu subir. Então, mas são cores, um é mais qualitativo, outro mais quantitativo, e outro demarca momentos importantes da aprendizagem. Então, ela está subindo a montanha. Quando ela atinge uma base, ela chegou no momento. Então, no caminho demarca um momento importante um processo. É um nível. Uma etapa. E, as medalhas são os pontos mais qualitativos, estão representando competências. E o quanto ele seguiu são o número de dicas que ele viu, quantas vezes ele interagiu com o colega, isso vai dando um quantitativo também. E aí ele vai percebendo, então dá para fazer elementos qualitativos, quantitativos e demarcando etapas de processo também. No próprio processo de planejamento do professor, ele já vai demarcando em que momento ele vai observar, avaliar, marcações, para ele ter subsídios para essa aprendizagem. Exatamente. Certo? Tem uma pergunta aqui da professora Eduarda Matoso. O que você acha da aplicação da gamificação para desenvolver a leitura dos alunos? Alguma dica para esse tipo de projeto na escola? Eu acho que tem possibilidades incríveis, principalmente que a leitura trabalha com imaginação, né? Então, acho que você pedir para eles criarem personagens, criarem jogos a partir da leitura, de fazer... Eu gosto muito de ter que... eu já fiz muitos jogos em biblioteca, que eles têm que descobrir mistérios de alguns livros. Isso é muito legal, porque assim, o que acontece? Às vezes é difícil fazer o aluno chegar num livro físico, né? E aí quando você traz, às vezes, um movimento de um jogo, que ele tem que descobrir alguma coisa dentro de um livro,
e que ele tem que ler trechos para descobrir mistérios e desvendar pistas a partir de coisas que ele tem que ler no livro. Ele começa, de repente, a falar, nossa, mas aqui tem uma história, aqui tem algo mágico, né? Então, você transformar, levar o jogo para o livro para o jogo e fazer a pessoa se interessar pelos livros é muito interessante. E, assim, eu acho que os livros têm... muitos jogadores passaram a ler, né? Então, por exemplo, muitos jogadores de RPG começaram a ler Senhor dos Anéis, tudo por causa do jogo, sim, né? Por causa de jogar, foram atrás da literatura que deu origem a isso. Então, muitas vezes, eu conheço muitos jogadores que são leitores vorazes depois de jogar, né? Então, assim, que aí eles vão precisando de matéria-prima para a imaginação. Isso vem da leitura, não tem como. Então, acho que fazer essa parceria e pedir ajuda dos alunos também, às vezes, eu acho que, assim, quando a gente pede para um aluno, às vezes uma turma mais velha fazer jogo para uma turma mais nova, ou uma turma fazer para outra, então cada um escolhe um livro e tem que fazer um jogo a partir do livro. Nossa, saem coisas incríveis, e acho que a gente tem que usar esse potencial. A professora Giovana Santos abordou aqui um aspecto que eu achei bastante interessante e pertinente. Ela está falando da questão de como abordar os perdedores, ou o erro, ou o insucesso, ou como quiser chamar, porque a gente está falando de uma certa maneira de competição, não necessariamente entre os pares, pode ser competição de você com você mesmo, mas estamos falando de competição, como que eu lido com a frustração de não conseguir, como que lidar com esses, que ela está chamando, ela pôs até entre aspas, perdedores, porque a gente sabe que não é isso. Eu acho que assim, existe isso para tudo, né? Eu acho que a gente, mesmo quando a gente faz uma brincadeira um pouco mais competitiva, a gente tem que demonstrar, e esse é um ponto importante que muitas vezes as escolas que trabalham por rankings não trabalham. A gente não tem que entender o outro ou como melhor ou como pior que a gente tem que entender o outro como diferente, como diverso, como alguém que eu posso aprender com. Muitas vezes, quando a gente complexifica o score, o que quer dizer? Eu distribuo competências diferentes, então, muitas vezes o que acontece? Tem um que consegue fazer melhor determinado tipo de atividade, o outro, aquela outra. E aí, quando você compara e fala, nossa, ele consegue isso, eu não consigo, como é que ele pode me ajudar? Esse tipo de coisa que a gente pode fomentar, exatamente. Assim, perceber essas diversidades entre as turmas e um ajudar o outro. Falar, olha... Está trabalhando em colaboração, exatamente. Né? Então, porque, por exemplo, um jogo de RPG é isso. Cada um... Então, você faz um perfil. Um jogo de RPG, você distribui um perfil. Não dá para você ser 100%, você é 80% numa coisa, 20% na outra e tal. E o grupo, ele se complementa. Então, só vai funcionar quando... Então, tem um que faz uma coisa, outro faz outra, e a gente trabalhar com ações que as pessoas possam fazer isso, e possam... Então, e aí, quando a gente trabalha com a gamificação, com o jogo, a gente tem que fomentar ações em que as pessoas, uma dependa da outra, não uma ideia também de perder e ganhar. Então, porque na vida, assim, você não é 100% ruim nem 100% bom, né? Tudo. E assim, e é isso, são ações que às vezes não deram errado, mas não é você. E aí você tem que fomentar como eu melhoro aquela estratégia para melhorar aquela ação. E aí você tira o peso, né, do ego e vai para pensar como melhorar seus potenciais. Então, isso, aí você lida melhor com frustração, quando você percebe essa diferença entre as pessoas e que um pode ajudar o outro. Acho que tem que fomentar essas questões. Agora nós vamos entrar numa questão de formação de educadores. Aliás, o desenvolvimento docente sempre, todos os encontros que a gente tem aqui, a gente aborda esse tema. E eu queria que a gente abordasse em dois aspectos. Primeiro, um professor que está nos assistindo, ou qualquer professor que queira se preparar para isso, né? Por onde ele começa? Porque a gente falou do planejamento, mas antes do planejamento, como que eu entendo isso? Assistir a live já é um bom começo, né? Já está começando a se formar para isso. Mas quais são as outras possibilidades? E depois a gente entrar num aspecto de um gestor, uma instituição que queira implementar isso nas suas práticas.
Como eu falei, acho que a gente tem que, quando eu dou formações ou eu, né, trabalho com oficinas, o primeiro passo eu falo assim, primeiro eu peço para olhar as crianças jogando. Sempre a primeira atividade. É observação. Ou observar eles jogando, ou observar evento de jogos, né, para ter ideia e trazer. Também a nossa relação com o jogo e tudo mais. Depois, começar a experimentar pequenas ações, né? Isso é fundamental. Claro que tem cursos muito legais, né? Formações também pode ajudar, dar ideias. Então, assim, procurar. Sobre planejamento, fazer tá para sair um jogo aberto que a gente fez sobre planejamento para os professores. Ah, que legal. Que é da CAPES também vai. A gente fez um jogo sobre planejamento pedagógico para professores, então tá para sair, é um jogo aberto, vai ser liberado para todos também. Que também, estou tentando fazer o planejamento em jogo. Quando você tiver esses materiais, manda para a gente que a gente disponibiliza nos canais. Sim, é um jogo que foi fomentado pela CAPES, que a gente está terminando ele agora, fazendo os últimos ajustes também para divulgar. E essa, para trabalhar o planejamento em jogo, o próprio planejamento pedagógico é um jogo, a pessoa tem que montar e ver se dá certo, é isso mesmo, essa é a ideia, é um jogo para professores. Então, assim, a gente está desenvolvendo essas ações para os professores também jogar e ter essa formação em jogo. Recomendo aí em jogos de escape, em museus, né? Você vai tendo ideias que eu acho que são muito, muito importantes. Acho que esse é um ponto. Em relação à gestão, eu acho que vale a mesma coisa, só que a gestão ela tem que ter um olhar um pouco mais... eu acho que o professor também, porque assim, a diferença, a gente fala que o aluno é protagonista em termos da ação, do fazer. Mas o professor é protagonista no planejar. Ele tem que ser mais estratégico. Eu acho que muitas vezes o professor, ele não tem essa ação de combinar recursos, de pensar no que eu faço aqui, e se der errado, isso eu faço o quê? De ter esse jogo de cintura, de ter essa postura mais estratégica. E a gestão, ela é estratégica num outro nível. Então, o jogo ajuda a ter estratégia. Então, a gamificação também. Como é que eu posso ser mais estratégico, né, em termos então, assim, o que esses elementos vivenciais podem entrar na escola e podem causar, né, ter uma potência bem positiva de transformação da relação com professor-aluno. Eu já fiz jogos sobre relação professor-aluno, eu já fiz um jogo lá na universidade sobre a relação entre funcionários professores e funcionários técnicos que brigam sempre. Então, a gente faz uma coisa de como é que um percebe o outro, né? E isso foi muito legal. Então, acho que tem essa possibilidade de fazer. E a gente tem que pegar no conflito. Acho que não tem que ter medo do conflito. E aí, dá um caráter mais vivencial para esse conflito, as pessoas se posicionam e geram empatia, gera alteridade, gera transformação. Aliás, a professora Georgette Nascimento está perguntando se tem uma dica para essa formação de professores. Alguma dica específica, assim, no fazer? No fazer? Aguardar o jogo que você está fazendo. Não, e se quiser, eu estou me colocando que essa pesquisa continua, então se alguém quiser participar, ajudar a continuar a pesquisa, pode conversar comigo. Então, a gente está fazendo, ele é digital, mas a gente está fazendo uns cardzinhos e a gente está ajudando as pessoas a planejar a partir dos cardzinhos também. Então, eu tô aberta a convites, assim, até para me ajudar na pesquisa, né? A gente pode combinar alguma forma de vocês serem parte da pesquisa também, e a gente está aberta a conversar. A gente da Universidade Pública, a gente está sempre querendo ajudar, na medida do possível, a gente está aí para trabalhar. Mas eu acho que, assim, depois também eu tenho um site que eu publico alguns materiais de jogos, também tem uns frameworks, por exemplo. O que são frameworks? São roteiros que ajudam as pessoas a montar alguns tipos de jogos, também a gente tem. É claro que a pessoa precisa ter uma certa
experiência para montar, mas aquilo dá uma ideia de como planejar. Então, eu tenho alguns materiais também que eu posso disponibilizar. Que, aliás, eu já tive essa experiência, para quem vai procurar a literatura, tem muita a questão de gamificação e treinamentos de corporativos. Sim. Né? E que pode trazer, obviamente, alguns elementos, mas a busca, quando fui estudar, a busca, e você até me ajudou bastante nisso, alguns artigos publicados, eles são muito mais... dão muito mais subsídios para a gente que está na escola do que esses textos mais... comerciais, não sei se vou chamar assim, mas esses são mais popularizados, que não dá muito subsídio, porque a gente está com outra responsabilidade quando a gente está com um aluno, né? Exatamente. Ok. Tem duas perguntas aqui que a gente vai ter que, já reduzindo um pouquinho, que a gente o tempo vai ficando curto. Um é do professor Luiz Felipe, ele perguntou sobre experiências de interdisciplinaridade gamificada. Eu acho que a gente está sempre no interdisciplinar, não tem como. Eu acho que porque a vivência, quando a gente transforma a experiência gamificada em vivência, trabalha por competência, não tem como ser disciplinar, né? Eu acho que eu falo... Muito difícil. Porque assim, você não trabalha só, né? Você não trabalha por lógica de conteúdo, você trabalha um fazer. E um fazer... Uma situação, né? E essa situação ela é complexa por si só. Exatamente. Né? Então... sempre é um caminho para a interdisciplinaridade, sempre. E inclusão, que é uma pergunta da professora Ruth Mendes. Então, inclusão, a gente, eu acho que tem várias naturezas de inclusão e a gente tem que pensar. Tem tanto uma lógica de fazer materiais mais inclusivos, e tem como uma coisa de se colocar no lugar do outro, de criar possibilidades de escuta, de transformação de um espaço. Então, assim, muito a gente gera empatia e alteridade a partir de jogos, né? Então, você se colocar no lugar do outro, você... Então, por exemplo, eu trabalho lá no curso de design educacional, tem um semestre que eles têm que fazer jogos para... focado, não só jogos, eles têm que ampliar umas situações não formais e inclusivas, eles têm que fazer uma ação educativa. Eles fazem muito em museus. Então, por exemplo, eles fizeram, uma turma fez um jogo de realidade virtual que era como é que um autista veria aquele museu. Né? Então, você se coloca no lugar do autista. Depois teve o contrário, né? A pessoa... algo que, como o autista assim, interagia com aquilo. Então, pensar em situações que poderiam acontecer. Então dá para você fazer jogo que você se coloca, então, um jogo totalmente no escuro, ou totalmente, né, que um deficiente visual teria que enfrentar aquela situação. Então, tem várias questões vivenciais, isso é vivência. Então, várias questões vivenciais que você pode ajudar tanto as pessoas a se colocar no lugar do outro, como o outro também perceber essas possibilidades, perceber, né, ter o aspecto vivencial, suplantar barreiras, que talvez uma coisa mais diretiva tenha mais barreiras. Acho que são questões... Mesmo na questão de deficiência cognitiva, é importante entender qual é a deficiência que esse aluno tem e quais são as habilidades que ele tem para justamente você usar, que é um pouco a perspectiva que você estava falando, né? O que é bom em um, o que o outro não consegue. Sim. Então, entender o que é a habilidade que esse aluno que tem uma deficiência cognitiva consegue e incluir no jogo as habilidades que ele possa participar de uma maneira efetiva, porque se também for de mentirinha não funciona, né? Por exemplo, tem muitos trabalhos, tem um grupo que eu conheço que trabalha muito com essa questão dos autistas, por exemplo, e muitas vezes se usa o jogo até para melhorar a interação social dele, até para ele conseguir explicitar melhor ou menos, diminuir a carga, né, porque eles às vezes têm hiperfoco ou falta de foco, e às vezes você saber o jogo certo para usar, ou usar um jogo
como mediador para conversar, ou para ampliar coisas, para perceber. Eu falo que o jogo ele tem um potencial de você perceber determinadas coisas. Às vezes, né, então, às vezes, como a pessoa se posiciona numa situação vivencial, dá muita informação para a gente que uma prova jamais daria. Né? Sim, sim. Uma prova né, que você tem que responder mais só uma formal, pergunta. Porque, às vezes, porque o que acontece muitas vezes? Eu percebo assim, as pessoas estão acostumadas a fazer prova, responder ao que as pessoas esperam. Num jogo, ela às vezes se solta mais. E aí você acaba percebendo muitas... Cabe todo mundo, né? Você acaba percebendo coisas que em outra situação você não percebe. Ok. No começo do nosso encontro, eu não falei, cometi um erro, não falei da mini bio da Paula, mas obviamente a fala dela já qualificou, mas por uma questão de justiça vou dizer também aqui. A Paula é graduada em Ciências Biológicas pela USP, como eu também, Biologia, mestre em Educação pela Unicamp, doutora em Educação pela USP e atualmente está como coordenadora do curso de Tecnologias em Design Educacional pela Unifesp. Por isso que ela até comentou o trabalho que ela vem desenvolvendo na Unifesp frente a esse curso. E, infelizmente, chegamos ao fim e fechamos com chave de ouro esse nosso ciclo de palestras de educação inovadora. Essa é a nossa última do ano. Aguarde as novidades, acompanhe no Facebook da Moderna e no YouTube, que a gente, para o ano que vem, tem outros encontros. Muito bom tê-lo sempre aqui. Agradeço imensamente sua presença. Paula, é sempre um aprendizado para mim também. Muito Espero que tenha sido convite. bom para vocês também. Até a próxima. Até a próxima.